Se priorizar não faz de você uma pessoa egoísta. Na verdade, faz de você uma pessoa que tem consciência da importância de se cuidar, de melhorar a sua saúde física, inclusive para cuidar do outro. Nesse mundo que a gente vive, muito corrido, né? Muitas vezes a gente tem que dar conta de muita coisa. E é trabalho, e é escola, e é faculdade, e é família, é filho, é marido, enfim, todo o nosso empreendimento de vida. E às vezes a gente não consegue encontrar um tempo. E quando a gente tem um tempo, a gente quer o quê? Colocar uma outra coisa, muitas vezes que não é um descanso, um respiro, um autocuidado, alguma terapia ou alguma atividade que vai nos fazer bem. E quando a gente faz isso, muitas vezes a gente se sente um pouco culpado, como se a gente fosse egoísta, né? Como se o fato da gente parar e cuidar da gente denotasse egoísmo de nossa parte. E muitas vezes a gente precisa realmente se cuidar, tá bem, ter uma boa noite de sono, se alimentar bem, fazer atividade física, para a gente ficar bem, para a gente cuidar bem das pessoas que a gente ama, para a gente conseguir manter uma saúde tranquila e a gente viver a nossa vida da melhor forma possível. E essa é a proposta do nosso desafio 2026. 26 dias de exercícios, 20 minutos por dia, não precisa muito tempo, você não precisa gastar 2, 3 horas do seu dia, você pode fazer onde você estiver, em casa, se você estiver viajando, numa praça, ou mesmo como pré-treino da academia, ou do crossfit, ou do funcional. Você pode pegar o nosso vídeo, né, colocar lá teu fonezinho de ouvido e vai fazendo os acompanhamentos, inclusive utilizando os próprios acessórios que a academia, seja a academia que você faz, ou a academia do prédio, ou mesmo as coisas que você tem em casa. Inclusive, a nossa proposta de trazer esse exercício por 20 minutos de forma simples, tranquila, segura, utilizando coisas que a gente tem em casa, é exatamente para a gente não usar como desculpa o fato da gente não ter o halter, o bastão da academia, ou mesmo o colchonete que a gente tem, né, na academia disponível, e a gente conseguir realmente cuidar da gente, né, se priorizar de uma forma tranquila e simples, onde a gente estiver. Então a gente já vai começar a nossa aula, tá? A gente vai precisar de uma cadeira, de um banco, de um puff e de um pezinho. Se você tiver halter em casa, ou se onde você tiver halter, você pode utilizar. Se não, você pode utilizar, isso aqui é um kit de alimento, tá? Ou você pode utilizar uma garrafa com água, uma garrafa de refrigerante, uma garrafa de suco, o que você tiver por aí pode ser utilizado como equipamento. E é interessante também deixar uma garrafa com água para que a gente possa se hidratando ao longo das aulas, né, dos exercícios. Simbora! Vamos já começar de frente dessa cadeira, vamos trabalhar tanto o membro superior quanto o membro inferior hoje. E aí a gente vai, trabalhar a nossa panturrilha mais especificamente. A gente vai elevar o calcanhar toda vez que a gente subir o braço também. Então, vai ser um movimento conjunto. A gente vai subir pé e braços e desce, apoia. 1, sobe, 2 e sobe, 3, respira, solta o ar, puxa o ar, 4, soma 3, solta o ar, 5, 6 e 7. A gente vai utilizar a mesma perna, só que agora a gente vai subir, vai ficar um pouquinho, vai ser o tempo da gente subir e descer o braço 3 vezes. Então, sobe calcanhar, fica lá em cima. Sobe e desce braço. 1, 2, 3, desce. 1, sube o braço. 1, 2, 3 e desce. 2, novamente, subiu. 1, 2, 3 e desce. 3, subiu. 1, 2, 3 e desce. 4, só mais 3.
1, 2, 3 e desce 5, mais 2, sobe. 1, 2, 3 e desce 6, só mais um. 1, 2, 3 e desce 7. Descansa um pouco essa tua perna, descansa um pouco esses braços. Lembrando que se você tiver alguma dificuldade muito grande com o equilíbrio, você pode apoiar a mão na parede, no guarda-roupa, onde for, para você conseguir fazer um movimento melhor, sem correr o risco de você cair. No próximo exercício, a gente vai avançar um pouco mais. Então, em vez de a gente fazer 3 movimentos e a gente descer o calcanhar, a gente vai ficar e a gente vai movimentar os braços. Estica o braço e volta o braço 10 vezes, vai ser 10, hein? Um pouco mais. Mantendo o calcanhar elevado. Então, sobe, fica, movimenta. 1, controla. 2, 3, respira. E 5, 6, 7, 8, 9 e não desaba. Desce devagar, respira. Prepara, a gente vai mudar totalmente o lado. Então, a gente vai colocar a perna esquerda agora e a gente vai fazer essa sequência de 3 exercícios. Colocou o pé bem no meio. Lembrando também, gente, às vezes a gente tem cadeira de telinha em casa. Não é legal fazer com o pé direto na telinha, porque você pode furar. Se você tiver essas cadeiras plásticas, né, de espaldar, mas que for plástico, é bom ter cuidado. O ideal nesses dois casos, se você só tiver isso, é você colocar uma almofada, porque aí diminui essa pressão sobre a tela e diminui também a pressão sobre o meio da cadeira plástica e previne, né, que você se machuque em uma pressão excessiva sobre essa cadeira, tá? Então, ó, posicionaremos aqui com a perna esquerda em cima. Primeiro movimento, sobe e desce calcanhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lembram do segundo? No segundo a gente vai ficar um pouco mais. E aí a gente vai subir e descer fazendo o movimento com os braços 3 vezes. Então, sobe calcanhar, braço, braço, braço e desce. Foi 7. Braço, 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 foi 6. Respira. Solta o ar. 1. Respira. Solta o ar e desce. Faltam 4. Sol. Subiu. 1, 2, 3 e desceu. Novamente. Sobe. 1, 2, 3. Mais 2. Sobe. 1, 2, 3 e 10. Último. 1, 2 e não desaba, desce devagar. Muito bom. A gente vai agora fazer o movimento dos braços, lembra? A gente vai ficar com o calcanhar lá em cima durante as 10 repetições, porque esse último são 10. E a gente vai esticar e dobrar o nosso cotovelo 10 vezes. Então, subiu aqui, leva lá pra frente e volta. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2 e desce devagar. A panturrilha queima, né? Comenta aqui pra mim, vamos fazer uma pausa para água. Comenta aqui pra mim. Quais foram as tuas dificuldades em fazer esse exercício, tá? Se foi a questão do equilíbrio, se foi a relação do peso, se teve uma perna que foi melhor que outra. Às vezes, na maioria das vezes, a gente tem, né, uma perna que é melhor que a outra. Tanto para subir, né, fazer o movimento subir, quanto para sustentação. Então, comenta para mim, qual foi o melhor? Eu quero ver qual vai ser o time que vai ganhar. Se vai ser o da perna direita ou se vai ser o da perna esquerda. Comenta que eu quero saber. Pausa para água. Não precisa ser muito, só molha essa garganta. A gente vai agora fazer o movimento de lado, tá? Geralmente tem gente que tem mais dificuldade com esse movimento de lado, mas a gente vai treinar devagarzinho. Como eu tô diferente para vocês, eu vou começar já desse lado, mas a gente vai colocar a perna direita, tá? No meu caso aqui eu tô usando a esquerda, mas vocês vão colocar a direita, porque a esquerda a gente acabou de usar, certo? Então, ó, a gente vai ficar um pouco mais para trás na cadeira, não precisa ficar tão na frente. Vem um pouco mais aqui pro final dela e a gente vai ficar de lado. Quem usa uma cadeira que tem um espaço menor ou é mais redondo, tem que ter um pouco mais de cuidado, porque às vezes ela tem um fundo assim um pouco mais arredondado e não dá muita estabilidade pro pé. E quem tiver com um almofadado, né? Também, às vezes dá um pouco mais de instabilidade. E aí, a gente vai elevar o calcanhar de baixo da mesma forma que a gente fez com a outra sequência. E quando a gente subir, a gente vai abrir o braço aqui na lateral. Então, sobe e abre. Aí, desce. Abre e desce. Lembrando que, se você não conseguir fazer esse movimento ou qualquer outro, com o peso, você tira o peso e faz ele livre. Movimenta só o braço, mas não deixa de fazer, tá? De jeito nenhum. 1 e 1. Mais um. A gente finaliza os 7. Tudo bem? A gente vai vir agora, ó, nessa posição aqui na frente. Cresce aqui o calcanhar e a gente vai levar para frente junto e volta. 1, 2, 3, vamos até 10 quem conseguir. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e desce devagar, não desaba. E a gente vai trocar o lado agora. Então, ó, vou mudar aqui para eu ficar de frente de vocês, para não ficar de costas. Tudo bem? Vamos seguir. Pernas para trás. Apoiou. Apoia de uma forma que dê segurança, não apoia muito na ponta, que você pode escorregar. E a gente vai começar subindo o calcanhar e abrindo o lateral. Lembram? Sobe o calcanhar e desce. Cuidado, quem tiver muito desequilíbrio para não ficar sambando em cima. 3, 4, 5, 6, último, 7, descansa, respira um pouco, a gente vai fazer o que a gente mantém o calcanhar durante todo o exercício e o movimento do braço vai ser aqui na frente. Então, sobe esse calcanhar, fica, se tiver dificuldade de equilíbrio, encontra um ponto fixo, olho, vai e volta o braço, 10, 9, 8, 7, respira, 6, 5, 4, 3,
2, vamos lá, capricha no último. E desce devagar, nada de correr. Respira um pouco, vamos fazer uma pausa, tomar uma água. Nossa próxima sequência de exercícios, a gente vai fazer sentado. E aí, conforto, né? Sentou na cadeira, no banco, no puff, na cama, no sofá, onde você estiver. Apoia bem os pés precisam ficar bem apoiados. E a gente vai fazer um movimento lateral até em cima. Então a gente estava fazendo aqui até a altura mais ou menos do ombro. A gente vai subir mesmo, ó. E desce. Então mantém essa postura, sobe e desce. E 1, sobe. 2, quem não conseguir fazer com peso não tem problema, faz livre. 3, 4, 5, 6 e 7. A gente vai agora complementar esse movimento. E por causa desse complemento, a gente vai ter que fazer uma inclinação do tronco para frente. Não é flexionar o tronco, tá? A gente não vai fazer um movimento aqui, ó, de arredondamento da coluna. A gente vai manter essa coluna reta e a gente vai dobrar o quadril. Então, mantém essa coluna alinhada, dobra o quadril. A gente não estava fazendo esse movimento. A gente vai agora com ele junto descer. E sobe. E volta. Começando agora. Junta. Desce. Sobe. 1. Junta. Não precisa olhar para frente. Olha para o chão aqui à frente de você. Para a gente manter essa coluna no alinhamento da cabeça. Uma coisa só. E desce e sobe. Só mais 3 agora. Desce e sobe. Mais 2. Mais 1. E alinha essa coluna, tá? Algumas pessoas têm algumas dificuldades para fazer movimento, né? Por exemplo, subir o braço totalmente até em cima. Ou porque tem uma lesão, tem uma disfunção, tem realmente alguma coisa que limite essa elevação do ombro. Então, se você não consegue subir totalmente até em cima, você pode subir até onde der e você vai fazendo um movimento de acordo com as suas possibilidades. Vamos para o nosso último movimento. A gente vai fazer um movimento de flexão e extensão de cotovelo. Então, a gente vai pensar não em fazer um movimento rápido e nem frouxo. A gente vai fazer como se a gente estivesse levantando aqui uns 20, 30 quilos do chão, dobrando o cotovelo e esticando. E foi 1. Dobra. E 2, sem pressa. Dobra. 3. 4. E 5. 6, mais 1. E muito bom. A gente conseguiu hoje finalizar o nosso desafio, né, do dia de hoje. 20 minutos de exercício por 26 dias. Se você está chegando agora, comenta aqui para mim. Estou chegando agora. Se você já está no nosso desafio, comenta. Já estou no desafio. E me conta qual foi o seu maior desafio de hoje. Se foi força, mobilidade, se foi equilíbrio, se foi postura, consciência, me conta aí, tá? E me dá uma nota aqui pro seu desempenho, de 1 a 10. Quanto foi o seu desempenho nos exercícios de hoje? Comenta que eu vou adorar ver a tua evolução, tá bom? Amanhã a gente se vê, espero vocês, até lá!